A história de Jesus é uma história de amor, sacrifício e esperança. No entanto, entrelaçada a essa narrativa está uma trama sombria de traição. Judas Iscariotes, um dos próprios discípulos de Jesus, escolheu trair seu mestre por 30 moedas de prata. Por que alguém tão próximo de Jesus cometeria um ato tão traiçoeiro? A Bíblia oferece vislumbres do coração de Judas, nos deixando às voltas com as complexidades de sua traição. Examinaremos o contexto histórico e cultural da época. Por fim, veremos como esse evento crucial na história cristã oferece lições atemporais sobre a natureza humana, a fé e o poder duradouro do perdão. A história de Judas nos lembra que mesmo na presença da divindade, a fraqueza humana pode levar a escolhas devastadoras. Para entender as ações de Judas, precisamos primeiro voltar ao mundo que ele conhecia. A Palestina do primeiro século era uma terra sob o domínio romano, uma realidade que gerava tensão e inquietação entre o povo judeu. Muitos ansiavam por um Messias, um líder que os libertasse da opressão romana e estabelecesse o reino de Deus na terra. Nesse contexto, Jesus surgiu, pregando uma mensagem de amor, perdão e transformação espiritual. Judas, atraído pela mensagem e carisma de Jesus, juntou-se ao seu círculo íntimo de discípulos. No entanto, com o passar do tempo, as sementes da dúvida e da desilusão começaram a criar raízes no coração de Judas. Jesus, no centro dessa narrativa, personificava o amor e a compaixão radicais. Ele desafiou as normas sociais, estendeu a mão aos marginalizados e falou a verdade ao poder. Judas, inicialmente atraído pela mensagem de Jesus, parecia lutar com as implicações mais profundas de seus ensinamentos. Enquanto os outros discípulos gradualmente abraçaram a mensagem de libertação espiritual de Jesus, Judas parecia fixado na ideia de um Messias político, um líder poderoso que derrubaria o domínio romano. Os outros discípulos, embora imperfeitos e frequentemente incompreendidos, permaneceram devotados a Jesus. Judas, no entanto, parecia ficar cada vez mais isolado, suas dúvidas e frustrações aumentando sob a superfície. À medida que o ministério de Jesus progredia, seus ensinamentos se concentravam cada vez mais em seu sofrimento e morte iminentes. Ele falava de um reino que não era deste mundo, um reino de amor e perdão que desafiava as expectativas terrenas. Judas pode ter questionado os métodos de Jesus. Ele pode ter se perguntado por que Jesus não usou seus poderes milagrosos para estabelecer um reino terreno. Essas dúvidas e frustrações provavelmente criaram um abismo crescente entre Judas e Jesus. Enquanto os outros discípulos aprenderam a confiar no plano de Jesus, Judas parecia se apegar às suas próprias expectativas. Expectativas que estavam prestes a ser destruídas. O amor ao dinheiro, uma influência corruptora. A Bíblia nos diz que Judas foi encarregado das finanças do grupo. Ele era responsável por administrar seus parcos recursos, um papel que sugere um grau de confiança de Jesus e dos outros discípulos. No entanto, os evangelhos também insinuam a ganância de Judas, descrevendo-o como um ladrão que roubava de sua bolsa comum. Esse amor ao dinheiro pode ter desempenhado um papel significativo na traição de Judas. Talvez ele tenha visto uma oportunidade de lucrar com a crescente fama de Jesus. Seu desejo por riqueza material acabou superando sua lealdade a Jesus e sua mensagem. Decepção e desespero. A constatação avassaladora de Judas. À medida que os ensinamentos de Jesus se tornaram mais claros, Judas pode ter percebido que sua visão de um Messias político era uma ilusão. O reino do qual Jesus falava não era deste mundo. Essa constatação, juntamente com suas crescentes dúvidas e seu amor ao dinheiro, provavelmente levou Judas a um caminho de desespero. Ele havia desistido de tudo para seguir Jesus, acreditando que ele era o único a restaurar a glória de Israel.
Agora, diante da realidade da missão de Jesus, ele pode ter se sentido perdido e desiludido. Essa sensação de decepção e desespero, combinada com suas outras motivações, provavelmente criou uma tempestade perfeita no coração de Judas, levando-o ao ato final de traição. A trama se desenrola. Uma barganha desesperada. Os evangelhos nos dizem que Judas se aproximou dos chefes dos sacerdotes, oferecendo-se para trair Jesus por um preço. Esse ato não foi uma decisão impulsiva, mas um plano calculado, sugerindo um coração endurecido pelo ressentimento e pela ganância. Os líderes religiosos, ameaçados pela crescente popularidade de Jesus e por seus ensinamentos desafiadores, estavam ansiosos para silenciá-lo. Essa aliança profana entre um discípulo desiludido e uma elite religiosa ameaçada colocou em movimento os eventos que levariam à crucificação de Jesus. O beijo da traição, um símbolo de decepção. No jardim do Getsêmani, Judas conduziu um bando de soldados até Jesus, identificando-o com um beijo. Esse ato, que deveria ser um gesto de amor e afeição, tornou-se um símbolo da traição suprema. O beijo, um sinal de intimidade, foi transformado em um instrumento de engano, marcando para sempre Judas como aquele que traiu Jesus. O beijo da traição permanece como um lembrete gritante do poder destrutivo do engano e da facilidade com que o amor pode ser distorcido em uma arma de traição. Remorso e desespero. O fim trágico de Judas. Os evangelhos nos dizem que, depois de testemunhar as consequências de suas ações, Judas foi tomado pelo remorso. Ele tentou devolver as moedas de prata, confessando seu pecado. No entanto, seu remorso, embora genuíno, não pôde desfazer as consequências de sua traição. Consumido pela culpa e pelo desespero, Judas tirou a própria vida. A história de Judas serve como um conto de advertência, lembrando-nos de que mesmo diante de nossos piores erros, sempre há esperança em buscar perdão e reconciliação. O significado da traição. Lições para os dias de hoje. A história da traição de Judas não é apenas um evento histórico. Ela contém lições profundas para nós hoje. Ela nos lembra que mesmo aqueles mais próximos de nós, aqueles em quem mais confiamos, são capazes de traição. Ela também nos desafia a examinar nossos próprios corações, a confrontar nossa própria capacidade de ganância, ciúme e engano. Jesus, mesmo em seus momentos finais, estendeu o perdão àqueles que o crucificaram. Esse ato de amor incondicional nos lembra de que nenhum pecado está além do alcance da graça de Deus. Além da traição, esperança, perdão e redenção. A história de Judas é uma tragédia, mas também é uma história de esperança. Ela nos lembra que mesmo diante de nossos piores erros, o amor e o perdão de Deus estão sempre disponíveis. A traição de Judas, embora devastadora, acabou servindo a um propósito maior, abrindo caminho para o sacrifício de Jesus e a redenção da humanidade. A mensagem cristã é de esperança e redenção. A história de Judas, embora trágica, enfatiza essa mensagem de esperança, lembrando-nos de que mesmo nas traições mais sombrias, o amor de Deus pode prevalecer.